Agora vamos estudar a competência da Justiça Federal em matéria penal. Então, a competência da Justiça Federal vem definida de forma taxativa no artigo 109 da Constituição de 88. Sobre o tema penal, temos que dividir aqui em alguns blocos para ficar mais didático. O primeiro bloco é o dos crimes políticos. Então, o artigo 109 da CF diz que aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4. Os crimes políticos, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, a definição de crime político demanda uma análise até mesmo histórica e contextual. Na história mais recente do Brasil, o Código Criminal do Império, que é o de 1830, trazia os crimes políticos em sua segunda parte, tratando de, primeiro, crimes contra a existência política do Império, segundo, crimes contra o livre exercício dos poderes políticos, terceiro, crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos políticos dos cidadãos, e 4. Crimes contra a segurança interna do Império e pública tranquilidade. Na sequência, o Código Criminal de 1890 também trazia crimes políticos no seu livro 2, tratando de, inciso 1, crimes contra a existência política da República e crimes contra a segurança interna da República. Na legislação especial, tivemos, de forma específica, algumas normas, como a Lei 38, de 1935, a Lei 1802-53, o Decreto-Lei 314, de 67, o Decreto-Lei 898-69, a Lei 6.620, de 1978 e a Lei 7.170, de 1983. A partir da década de 1960, nota-se, tivemos 4 normas tratando de crimes contra a segurança nacional, justamente durante o período da ditadura militar no Brasil, que vigorou entre abril de 1964 e março de 1985. Atendo-se às últimas normas mencionadas, percebemos que a competência para o processo e julgamento dos mencionados crimes era, conforme previsão expressa em regras da Justiça Militar. Isso se deu em razão de movimentos políticos daquela época, num contexto de doutrinação e restrição de direitos. Já com a promulgação da atual Constituição de 88, dúvida pairava sobre a recepção ou não da Lei nº 7.170 de 83, conhecida como Lei de Segurança Nacional. Para a maioria, ela havia sido parcialmente recepcionada, mas alguns de seus dispositivos eram absolutamente incompatíveis com o texto constitucional, notadamente no seu artigo 30, que dispunha sobre a competência da Justiça Militar. A Constituição Federal de 88, então, inovou e passou a mencionar ser competência da Justiça Federal o processo e o julgamento dos chamados crimes políticos, artigo 109, inciso 4, primeira parte, sendo um grande desafio na recente democracia, então, de conceituar crime político, já que nenhuma norma assim dispunha a indicar se havia algum diploma normativo compatível com a Constituição Federal de 88 que houvesse referidas condutas criminosas. O STF, chamado a decidir, assim conceituou crimes políticos, dizendo: são aqueles dirigidos subjetiva e objetivamente, de modo imediato, contra o Estado, comunidade orgânica das instituições políticas e sociais, e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança Nacional, presentes as disposições gerais estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo diploma legal. Esse entendimento
jurisprudencial tinha como fundamento a então vigente Lei de Segurança Nacional, que foi a Lei 7.170 de 83, que, desde que presentes, as disposições gerais estabelecidas nos seus artigos 1º e 2º, que dizia assim, artigo 1º, esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, inciso 1, a integridade nacional, a integridade territorial e a soberania nacional, 2, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, 3, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Artigo 2º, quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a aplicação desta lei, primeiro, a motivação e os objetivos do agente, segundo, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Então, a segurança nacional significa sempre, de forma subjetiva, verificar o propósito subversivo e, de forma objetiva, o perigo e a potencialidade de dano de natureza política. Então, até aqui, esta celeuma estava resolvida, uma vez que a Suprema Corte conceituou crime político e ainda mais indicou em qual diploma normativo eles eram encontrados, qual seja a Lei de Segurança Nacional de 1983. Então, bastava o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos da Lei 7.170 de 83 para que então fosse reconhecido o crime político. No entanto, e aqui então temos que verificar a questão primordial, é que editou-se recentemente a Lei número 14.197 de 2021, que além de revogar expressamente a Lei 7.173, que era a Lei de Segurança Nacional, acrescentou o título 12 ao Código Penal e passou a tratar dos chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, questionam-se: os crimes da Lei 14.197 de 2021 são políticos? Esse assunto é um assunto importante e, obviamente, divergências já surgiram. Entretanto, a doutrina entende que os crimes dessa Lei 14.197 de 2021 não seriam considerados políticos. O rótulo de crimes políticos, ele existe em princípio para beneficiar o infrator, levando em consideração o seu mote político e talvez até altruístico. Então, por exemplo, no Brasil, o condenado por crime político não é obrigado a trabalhar, segundo o artigo 200 da LEP, Lei de Execução Penal. Para efeito de reincidência, não se consideram os crimes políticos. Para efeito de reincidência, o crime político não é considerado, segundo o artigo 64, inciso 2 do Código Penal. E não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político, segundo o artigo 5º, inciso 52 da CF. Além disso, é imprescindível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal. Mas é dispensável, é prescindível o crime político diante da ausência de menção no texto constitucional. Essas situações benévolas indicam que o agente pratica um ato tipificado como infração penal quando ausente a democracia e presente alguma figura de autoritarismo, que é o seu antônimo. Ou seja, o agente pratica um fato criminoso, buscando, em tese, em prol da coletividade, combater o regime político antidemocrático, e daí o crime ser considerado político e receber essas benesses de ordem político-criminal. Já a conceituação de crime político, que, portanto, está relacionada a violações que ocorrem no sentido de protestar, de expressar crenças coletivas, com o objetivo de alterar uma estrutura política vigente que contraria a democracia e a vontade popular. Por isso que não há crime político, por exemplo, em regimes políticos que respeitam direitos humanos, que possuem uma Constituição promulgada e que prevê a alternância do chefe dos poderes por vontade popular.
Essas são, de forma exemplificativa, situações que todos os povos lutam para conseguir e que lutam para derrubar. Então, crime político tem nada a ver com crime partidário, o crime eleitoral, tem a ver com crime no sentido de crimes que visam o uso da própria democracia. Já a lei, e é por conta disso também que os crimes contra o Estado Democrático de Direito, na verdade, não são crimes políticos, porque, na verdade, é o contrário. Na verdade, a Lei 14.197, elas são crimes que têm uma figura oposta, aqueles que querem violar o Estado Democrático de Direito. Já a Lei 14.197 foi ditada num contexto diametralmente oposto à antiga lei. Então, os crimes contra o Estado Democrático de Direito não são considerados políticos porque, justamente, o Brasil vive uma democracia, ao menos em tese, ao menos juridicamente, conquistada depois de severo regime ditatorial. O indivíduo que vier, por exemplo, a atentar contra a soberania nacional, o caso do tipo do artigo 359, letra I do Código Penal, não pode jamais ser considerado preso político, por ter praticado crime político. As instituições funcionam e a democracia é plena. E se ele vier a ser preso e condenado, isso dará justamente ao funcionamento do regime democrático e constitucional, que ele concedeu o direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. Quem incidir em crime da Lei 14.197 de 2021 praticará um crime comum simplesmente porque não há que se falar em crime político enquanto vigente o regime democrático. O pano de fundo das chamadas Leis de Segurança Nacional sempre foi a manutenção do regime antidemocrático, ou seja, a criminalização das condutas de quem buscasse romper com o sistema político autoritário de sua época. Então, temos que verificar que o objetivo da Lei 14.197 de 2021 é exatamente o oposto, que é tutelar o atual Estado Democrático de Direito e não proteger aquele que almeja o seu rompimento. O antigo Decreto-Lei 898/69, por exemplo, definia a segurança nacional abstratamente, como garantia da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos. Já a Lei 6.620/78 falava em ameaças ou pressões antagônicas. São situações, hoje, consideradas tanto quanto absurdas, isso tudo é lá, no Estado Democrático de Direito e também constitucional. Alguns professores de diversas universidades estrangeiras e nacionais ensinam que um dos grandes problemas da criminologia atual é diferenciar o criminoso político do criminoso pseudopolítico. O criminoso pseudopolítico atua com objetivos pessoais, ao contrário do verdadeiro criminoso político. Além disso, o criminoso político está convencido da justificativa que o faz praticar o crime político, tendo uma visão altruísta. De outro lado, o criminoso comum pratica o fato criminoso para satisfazer o seu próprio ego. Isso foi o professor da Universidade Northeastern, de Colômbia, também entende que apenas a pessoa impotente, frente a um Estado, pode cometer o genuíno crime político. E o sociólogo americano Austin Turk defende o criminoso comum, considera a autoridade política como legítima, enquanto os criminosos políticos acreditam que as suas chances de vida são reduzidas ou ameaçadas em razão de ações ou omissões das autoridades governamentais. Então, por exemplo, no Brasil atual, formalmente, ao menos, né, a gente tem que tentar batalhar por isso, constitucional e democrático. Que for filiado a um partido político de viés radical, aqueles viés reacionários, enfim, né, entregue em pleno século XXI a um país estrangeiro, contrariando as normas vigentes, documentos ultra secretos do governo brasileiro que podem colocar em risco a soberania nacional, inclusive podendo culminar em guerra, conforme o tipo do artigo 359K do Código Penal, esse sujeito vem a ser preso, e ele então concede uma entrevista e diz que agora é um preso político, que praticou um crime político, sempre entre aspas aqui, e pede asilo a outro país, dizendo que sofre perseguições pelas instituições brasileiras. Essa rotulação, ela é absurda, porque quem atenta contra o Estado Democrático de Direito no Brasil, em plena democracia, não pratica crime político.
Então, vários presos políticos, no mundo já conheceu, Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, foram pessoas que enfrentaram os regimes antidemocráticos de suas épocas e foram presas, e por vezes torturadas por isso. Então, não há a mínima relação com o indivíduo que hoje no Brasil busca o oposto, que vem a se atentar contra o Estado Democrático de Direito, vigente e arduamente conquistado ao longo de décadas. Então, quem quer romper com o Estado Democrático de Direito, ele não pratica crime rotulado como político. Ele vai ser tratado como um criminoso comum. Deve-se ter em mente que o contexto histórico e político importa, que é importante. O contexto histórico e político importam para a fins de tipificação de um crime como tem natureza política. Inclusive precedentes aqui brasileiros e estrangeiros também. Não sendo suficientes os outrora sustentados elementos objetivo e subjetivo. Então, se vigente e funcional o Estado Democrático de Direito, não há como ser tipificado o crime político em relação a quem quer que seja, justamente envolvendo a sua ruptura. Além disso, temos que destacar o que o conceito de crime político varia igualmente em cada país. O professor Roberto Ferrari, que é um professor ítalo-americano de criminologia, ensina que o crime político não é um crime natural, dependendo da sua instituição, da vontade popular, dependendo da sua instituição, do legislador, o que difere consideravelmente de um país para o outro. O que pode vir a ser um crime político na Noruega ou na Suécia, países que são considerados como maiores índices de democracia do mundo, com certeza não é nem próximo do conceito trazido por uma Coreia do Norte ou por uma Síria, países que têm, por sua vez, um índice democrático muito baixo. Tendo tudo isso em vista, parece que a primeira parte do inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal refere à competência da Justiça Federal para processar e julgar os chamados crimes políticos encontros nos dias de hoje, após a lei número 14.197, esvaziada em razão da ausência de tipificação de crimes políticos no ordenamento nacional. Então, o referido dispositivo constitucional foi criado tendo em vista a transição pela qual o Brasil passava, de uma ditadura militar para o regime democrático, que poderia ou não ser duradoura. Daí a razão pela qual os crimes políticos ainda foram mencionados na Constituição Cidadã, inclusive com certas benesses da legislação infraconstitucional. Então, considerando que os crimes da Lei 14.197 de 2021 não são considerados políticos, entende-se que, tendo em vista os bens jurídicos tutelados pelos seus dispositivos, a regra é que, ainda assim, eles sejam julgados pela Justiça Federal, mas com fundamento de outros dispositivos, como inciso 4, bem em serviço de interesse da União, ou 1, interesse da União, do artigo 109 da Constituição Federal de 88. E é de interesse da União a tutela soberana nacional, por exemplo, como artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Excepcionalmente, a respeito do caso concreto, tal como o tipo do artigo 359-N do Código Penal, que envolve a interrupção do processo eleitoral, a competência passará a outra seara, que é a Justiça Eleitoral. E o mesmo se diz em relação ao ora vetado, artigo 359-S, Código Penal, que era atentado ao direito de manifestação, que em princípio mostra-se de competência residual da Justiça Estadual. Mas foi vetado esse dispositivo. Não podemos deixar de mencionar o entendimento contrário ao aqui exposto, no sentido de que os crimes da nova lei, essa 14.197 de 2021, seriam políticos, argumento de que, embora com a nova conformação legislativa, todos eles trazem, desde a origem, o tratamento como crimes que atinjam os requisitos, que então foram estipulados pelo STF como essenciais para a tipificação da Lei de Segurança Nacional. Essa aqui é a opinião, inclusive, de Douglas Fischer, em um artigo publicado. Além disso, há uma doutrina que defende, a doutrina de Leandro Poulsen, no livro de Crimes Federais, que nos dias de hoje, o crime político pode também ser também qualquer crime que tenha por escopo influir na opinião pública, o parlamento e o governo para a citação de causas específicas, como crimes comuns com viés humanitário, social ou ambiental, a exemplo de crimes praticados por ativistas do Greenpeace ou protestos contra a pesca predatória ou desmatamento. Além disso, conforme o artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, cabe ao STF, em recurso ordinário constitucional, ROC, julgar o recurso
a respeito do crime político e não caberá apelação ao TRF, mas sim recurso ordinário para o STF, funcionando como sendo o verdadeiro tribunal de apelação e podendo reexaminar, inclusive, provas e fatos. Bom, agora vamos falar sobre a competência da Justiça Federal em matéria penal no tocante a bens, serviços ou interesses da União. Define o artigo 109 da Constituição Federal que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, a União, ela é a administração pública direta, abarcando seus três poderes: executivo, legislativo e judiciário. A autarquia já vai ser o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para o seu melhor funcionamento, a gestão administrativa e financeira descentralizada. Já a empresa pública federal é a entidade dotada de personalidade jurídica privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, conforme o artigo 3º da Lei 13.303 de 2016, que é a nova lei das estatais. A expressão bens é empregada pelo texto constitucional com a conotação de patrimônio, envolvendo bens móveis, imóveis ou aqueles bens previstos no artigo 20 da Constituição Federal. Então, dessa forma, não há maiores dificuldades em identificar a competência federal, pois basta aferir a eventual violação ao patrimônio, em sentido amplo, da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Nessa linha, o STF, ao editar os anunciados 208 e 209 de súmulas de sua jurisprudência, esclarece. Súmula 208 do STJ, falei STF, desculpa, STJ, tá? Desculpe. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Já a súmula 209 do STJ diz: compete ao estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Justamente por isso é que sobressai o interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal para julgar crime relacionado à má utilização de valores repassados ao município, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ante a necessidade de prestação de contas a órgão federal, com precedentes do próprio STJ. No caso, tratava-se de crimes relacionados à compra de merenda escolar no Acre. Por sua vez, a expressão serviços deve ser contextualizada na prestação de serviço público federal de uma atividade, ou seja, de uma competência administrativa federal. Então, será crime federal aquele que, de forma direta ou indireta, puder prejudicar a exploração e ou prestação do serviço público federal. E por esta razão é que temos a existência do enunciado sumular número 147, súmula 147 do STJ, que diz: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício de sua função. Então, a competência federal, nesse caso, justifica-se exatamente porque o crime praticado com funcionário público está relacionado à sua função e, por isso, vinculado ao serviço público federal que é prestado. Então, dessa forma, se alguém, por exemplo, atentar contra a vida de funcionário público federal por força suas funções, como um agente que matou um policial federal para não ser preso, quando esse fazer uma abordagem de rotina, será levado ao tribunal do júri na Justiça Federal. Conquanto a súmula faça menção ao crime praticado com funcionário público federal, também será crime federal aquele praticado por funcionário público federal que se vale da função. Então, crime funcional
por exemplo, corrupção passiva, concussão, prevaricação, etc., cometido por parte do funcionário público federal, por exemplo, é de competência da Justiça Federal. E nesse caso, a competência federal se faz presente porque o crime afetará igualmente o serviço público federal. O Tribunal Regional da Terceira Região, Federal da Terceira Região, por exemplo, julgou em júri federal um agente acusado de tentar matar um carteiro a facadas durante a entrega de uma encomenda, julgado em 2017. O Tribunal do Júri do âmbito federal foi instituído pelo Decreto-Lei 253/77, que no seu artigo 4º assim dispõe: nos crimes de competência federal devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Observar-se-á o dispor da legislação processual, cabendo sua presidência ao juiz a que competiu o processamento da respectiva ação penal. Sob outro prisma, não haverá competência federal em caso de crime praticado em detrimento de funcionário público federal, quando a conduta delituosa não estiver relacionada ao exercício de sua função pública. Então, imagine-se, por exemplo, que um funcionário federal, na rua, é vítima de furto praticado por alguém que não tinha a mínima ciência da função pública desempenhada por ele. Para logo, se vê que o crime em nada se relaciona com o serviço público federal, razão pela qual a competência federal deverá ser afastada. Também destaca-se, porém, que o STJ já decidiu de forma contrária em caso de crime praticado contra juiz federal, sob o argumento de que a interpretação restritiva prevista na súmula 147 do STJ não se aplica aos juízes federais ocupantes de cargos cuja natureza jurídica não se confunde com a de funcionário público, mas sim com a de órgão do Poder Judiciário, o que reclama tratamento e proteção diferenciados em razão da própria atividade por ele exercida. Uma questão intrigante diz respeito ao crime praticado em desfavor de membro do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, do MP-DFT. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão no julgamento do conflito de competência número 119.434 do Distrito Federal. Ele entendeu a Corte que, muito embora o artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal estabeleça que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal, eles não possuem natureza jurídica de órgãos daquele ente federativo, porquanto fazem parte da estrutura orgânica do Distrito Federal, que constitui entidade política equiparada a Estados-membros. Em resumo, o STJ entendeu que um membro do MP-DFT, a despeito de ser membro do Ministério Público da União, não é agente público federal, mas sim distrital, afastando-se, portanto, da competência federal. Não se pode olvidar, porém, que se o crime for praticado por promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, a competência para julgamento será do Tribunal Regional Federal, pois se trata de membro do Ministério Público da União, conforme o artigo 128, inciso 1, a linha D, da Constituição Federal, que faz jus ao foro prerrogativa de função dessa Corte. De igual sorte, o habeas corpus impetrado contra membro do MP-DFT deve ser julgado pelo TRF. Ainda no que tange a competência federal em virtude de crime praticado contra serviço público federal, cumpre recordar o teor denunciado 175 da súmula de jurisprudência do STJ, nos seguintes termos. Súmula 165 do STJ diz: compete à Justiça Federal processar e julgar crimes de falso testemunho, testemunho cometido por processo trabalhista. Há, na hipótese trazida pela súmula, crime praticado em detrimento de serviço público federal, e com efeito vale mencionar que a Justiça do Trabalho, ao lado da Justiça Federal, Militar da União, Eleitoral e do Distrito Federal e Territórios, é ramo da Justiça da União. Por isso, o crime de falso testemunho, no bojo do processo trabalhista, prejudica um serviço público federal, que é o serviço judiciário. E essa é a razão de ser crime de competência federal. Some-se a esses argumentos o fato da Justiça do Trabalho não possuir, como visto, competência em matéria penal, razão pela qual não poderia ser competente
para julgamento do crime. Conquanto o enunciado sumular seja expresso em relação ao crime de falso testemunho, o mesmo entendimento pode ser utilizado para qualquer crime ocorrido no processo trabalhista, como coação no curso do processo, exploração de prestígio, fraude processual, desacato, etc. E também se destaca que o fato de haver um crime em detrimento de bem jurídico, objeto de fiscalização federal, não atrai por si só a competência federal. Aplicando-se a raciocínio, o STJ cancelou a súmula 91, que afirmava ser de competência federal o crime praticado contra a fauna, e editou no seu lugar a súmula 107, que diz: súmula 107, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Quanto à identificação do que seja interesse da União ou de suas entidades, há uma maior complexidade. O interesse apto a fixar a competência pode ser econômico ou moral. Na prática, não é fácil identificar o que seja, direta ou indiretamente, interesse federal. Aurí Lopes Júnior, quando afirma: pensamos que somente o interesse federal decorre de lei ou diretamente revelado, quando da prática do crime, a partir da lesão efetiva do bem jurídico tutelado, ele teria razão e, com isso, justificaria a incidência da Justiça Federal. É, porém, de competência da Justiça Federal e não da militar os crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando expedidos pela Marinha do Brasil. É o que consta da súmula vinculante 36 nos seguintes termos: súmula vinculante 36, compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação de carteira de inscrição e registro, CIR, ou carteira de habilitação de amador, CHA, ainda que expedida pela Marinha do Brasil. Mas tem que se verificar que, tratando-se de crime de uso de documento falso por quem não foi responsável pela falsificação, é irrelevante a natureza do documento, se federal ou estadual, fixando-se a competência, em regra, de acordo com a pessoa, física ou jurídica, prejudicada pelo seu uso, e desta feita, o órgão expedidor é irrelevante, sendo prevalente o órgão que foi prejudicado com a apresentação do documento falso. Então, por exemplo, cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação penal que cuida de crime de uso de certidões falsas perante a autoridades estaduais ou municipais, ainda que se trate de documento expedido pela União, por não haver prejuízo a bens, serviços ou interesses federais. Precedente aqui do STJ, julgado em 2004. Então, a regra é a seguinte: a competência em relação ao crime de falsificação se dá em conformidade, está conforme o responsável pela sua confecção, já que a competência em relação ao crime de uso de documento falso se dá conforme o órgão a quem ele foi apresentado. Uma questão intrigante diz respeito às juntas comerciais, que, consoante disposto no artigo 6º da Lei 8934/94, subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, atual DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. E a exceção fica por conta da Junta Comercial do Distrito Federal, que é subordinada administrativa e tecnicamente ao DREI. O crime praticado em detrimento da Junta Comercial será, em regra, da competência da Justiça Estadual. A competência federal será afirmada apenas na hipótese de ocorrência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União. Por essa razão, entendeu o STJ que compete à Justiça Estadual processar e julgar a suposta prática de delito de falsidade ideológica praticado contra a junta comercial.
Temos ainda outros pontos importantes para se analisar nesse tema de competência da Justiça Federal. A competência para o processo de julgamento do crime de contrabando ou descaminho se define, em princípio, pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão do bem, conforme súmula 151 do STJ. Tanto o contrabando quanto o descaminho, independentemente da existência de indício de transnacionalidade da conduta, sempre serão de competência federal, haja vista a tutela prioritária do interesse da União, que é a que compete, prioritivamente, definir os produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização aduaneira e de fronteira, nos termos do os artigos 21, inciso 22 e 22, inciso 7 da Constituição Federal. É importante ressaltar que esse enunciado sumular 151, o STJ tem origens nos anos 1990, com os brasileiros viajando a Portugal para comprar mercadorias, Portugal, que é o Paraguai, né, para comprar mercadorias, e depois vendê-las na sua cidade no Brasil afora. Ao invés de concentrar milhares de ações em Foz do Iguaçu, no Paraná, que era o local recorrente de entrada e saída nessa região da fronteira, os casos tinham competência fixada pelo local da apreensão da mercadoria. Isso, portanto, tinha em vista os chamados sacoleiros e camelôs. Atualmente, há um outro tipo de contrabando e descaminho. Ele é praticado por empresas e multinacionais que possuem sede própria em determinado local. Uma empresa alfa, por exemplo, um Serem Vida Paulista, São Paulo, importa, sem pagar devidos tributos, peças para fabricar máquinas. A aduana de Curitiba, em fiscalização de rotina da rodovia 00, encontra no caminhão transportadora Beta mercadorias desprovidas de documentação de entrada regular no Brasil. O STJ, nesses casos, quando a mercadoria se encontra em trânsito, em local distante da sede da empresa importadora, tem entendido excepcionalmente que a competência será do juízo do local da sede da pessoa jurídica, que nesse exemplo seria São Paulo, onde haveria maior facilidade para a colheita de provas, bem como o exercício da ampla defesa. Isso aqui foi de um conflito de competência julgado em 2020. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso, ela é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor, conforme súmula 546 do STJ. Então, se uma CNH expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito, falsa, for apresentada numa blitz a um policial militar, a competência será da Justiça Estadual. Mas, se apresentada a um policial rodoviário federal, a competência será da Justiça Federal. E será competente a Justiça Federal para julgar o crime de uso de documento falso apresentado em ação previdenciária quando a Justiça Estadual estiver investida de delegação federal, nos termos do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. O juiz federal competente para processar e julgar o acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou, súmula 200 do STJ. Por exemplo, um sujeito, morador de Minas Gerais, embarca no aeroporto do Rio de Janeiro com passaporte falso, com destino aos Estados Unidos. Lá chegando, é reconhecida a falsidade e ele é deportado ao Brasil. A competência é da Justiça Federal do Rio de Janeiro, local onde se consumou o uso do passaporte falso, conforme o artigo 70 do Código de Processo Penal, ao apresentá-la à Polícia Federal na área de fiscalização do aeroporto. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não gerar lesão à autarquia federal, como súmula 107 do STJ e precedente de 2015. Também compete à Justiça Estadual o processo de julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino, conforme súmula 104 do STJ. Não há que se falar que o estabelecimento de pré-serviço por delegação do Ministério da Educação, haja vista a inexistência de interesse específico e direto da União, não deixando de ser apenas um estabelecimento particular. Por exemplo, os documentos falsos, a fim de obter a aprovação no vestibular de faculdade particular, atrai a competência estadual.
Também compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuída à empresa privada, súmula 62 do STJ. Essa súmula foi editada no ano de 1992, quando se entendia que, em princípio, a falsa anotação em CTPS não gerava prejuízo direto à União, de modo a competência para julgar o crime era da Justiça Estadual. Todavia, com a Lei nº 9.983 de 2000, criou-se os delitos de falsificação de documentos destinados à Previdência Social, Código Penal, artigo 297, parágrafos 3º e 4º, de modo que, se o objetivo do agente for prejudicar a Previdência Social, como, por exemplo, para obter o benefício social, por exemplo, a competência passa a ser, neste caso, federal, em julgamento de conflito de competência no STJ em 2016. Mas se a falsa anotação for feita sem esse objetivo, como, por exemplo, comprovar registro anterior de emprego para demonstrar a experiência laboral prévia, por exemplo, a competência será estadual. O roubo contra uma casa lotérica é de competência da Justiça Estadual, pois se trata de uma pessoa jurídica, direito privado, permissionária da Caixa Econômica Federal, não gerando prejuízo ou interesse da União, conforme a STJ, em julgamento em 2015. Nos crimes contra concessionárias ou permissionárias de serviços públicos federais, são de competência da Justiça Estadual, salvo se lesar bens, serviço ou interesse da União, também em julgamento, só que em 2009. Por exemplo, um agente irritado com um poste de energia que atrapalha a entrada em sua casa, dolosamente o derruba, causando danos à concessionária de fornecimento de energia elétrica, e a competência, em princípio, será da Justiça Estadual. A cobrança ou exigência de valores indevidos por serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde será de competência da Justiça Estadual, pois não há prejuízo direto ou indireto à União ou à Política Nacional de Saúde. Também compete à Justiça Estadual o julgamento de crime ambiental decorrente de construção de moradias de programa de habitacional popular, nas hipóteses em que a Caixa Econômica Federal atue tão somente na qualidade de agente financiador da obra, ainda restando ausente a violação ao sistema de segurança da Caixa Econômica Federal, quando da transferência de valores do auxílio emergencial pagos durante a pandemia do Covid-19, não há que se falar em competência federal, pois o agente invade conta particular que contém os valores devidamente creditados na conta bancária do beneficiário e subtrai os valores, precedente 2021. No mais, a Justiça Federal não julga ato infracional, isto é, a conduta descrita como crime ou contravenção praticada por menor de 18 anos, conforme o artigo 103 do ECA, ainda que de qualquer modo atinja a União, conforme precedente aqui que nós estamos observando. Não sei se é recente, não dá para ver aqui agora não, mas tudo bem. 2016. E mesmo quando tenha havido concurso de agentes entre menores de idade e adultos imputáveis, deverá ocorrer a cisão do feito, mantendo-se na Justiça Federal os agentes maiores de idade e remetendo-se à Justiça Estadual o julgamento do ato infracional pela vara da infância e da juventude.